Olá, sejam muito bem-vindos ao Diálogos FIA-ABMED. Estamos aqui no evento Welcome Saúde para ter uma conversa muito ilustre aqui, quase um painel com os nossos colegas, dois ex-presidentes da ANS e uma diretora hoje, né? Estamos com o Paulo Rebelo, que foi foi presidente da ANS, né? O Rogério Scarabel e a Lenise, desculpa, né? Ainda estou me adaptando aos nomes. E nós vamos conversar bastante aqui. Bastante o suficiente, falar um pouquinho sobre a saúde, né, a saúde hoje no Brasil, especialmente quando a gente está falando de saúde suplementar, né, e pensar um pouco o futuro. Então eu gostaria de começar com Lenise, né, vou começar com as mulheres. Por favor, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você vê a perspectiva hoje da saúde, especialmente a saúde suplementar, questão junto com o SUS, e qual o seu olhar de futuro para a saúde? Quer dizer, o que que a gente tem que observar dos desafios hoje e dos desafios futuros? Excelente, Carlos. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa. Quando a gente fala de desenhos de cenários futuros, isso remete principalmente não só a desafios, mas a oportunidades, que eu acho que o Brasil precisa se inspirar em modelos que já são de excelência, como, por exemplo, em Singapura. Eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação de desenho de cenários futuros em Singapura e tenho trazido isso para dentro da agência, que é de você fazer prospecção, planejamento estratégico, que já está mais sedimentado, mas pensar: "Como eu vou construir para que daqui a 20, 30 anos eu alcance esse desejo?". Na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a gente tem todas as limitações que outras empresas também têm, que outras entidades públicas também têm, dificuldades de orçamento, de pessoal, mas principalmente a gente tem que ter o desejo, e o desejo de fazer. Como foi dito aqui no início do evento, a gente tem que olhar sim o passado, se inspirar nele, para você viver o presente e projetar o futuro. E quando eu falo em projetar o futuro, ele tem que ser construído hoje, né. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é de olhar o futuro pensando que eles têm obstáculos, desafios. Sim, ele tem obstáculos, desafios, mas ele tem oportunidades. Oportunidade da gente repensar o modelo. O modelo de saúde suplementar, por exemplo, está criado há 27 anos, há 28 anos, na verdade, que foi pela 9656 de 98. Eu acho que já passou do momento da gente fazer uma discussão séria com a sociedade, um pacto social de revisão de como esse modelo ele vai chegar em 2030, em 2050. A gente tem um envelhecimento populacional, a gente tem uma diversidade das multiplicidades de doenças que são afetadas, a gente vai das doenças infecto-contagiosas às doenças crônicos-degenerativas, mas isso também significa que a gente está encontrando um novo amanhã. E diante das inovações tecnológicas que a gente tem, a gente pode olhar com perspectiva de como a gente alcançar. A gente está tendo agora no Brasil a grandiosidade de ter uma pesquisa que ainda está em fase de estudos, mas que ela tem a possibilidade de fazer com que pessoas que tenham problemas de interrupção das células de ligação neurológicas voltem a andar. Isso é incrível, você não poderia pensar isso. E isso está em estudo há mais de 20 anos. Então, sim, é possível a gente desenhar o futuro, mas a gente tem que desenhar em conjunto, pensando conjuntamente, no caso especificamente da saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os centros de academia, os consumidores, os beneficiários, as operadoras, porque se a gente não dialogar e não pensar de que forma a gente vai chegar de qualquer maneira. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar te leva. Isso é a frase da Alice, né, famosa. E é muito interessante que você trouxe, porque essa tá no hype agora a discussão, né, da questão da possibilidade das pessoas voltarem a andar, parece que foi alguma coisa que surgiu agora, quando na verdade é um trabalho de longo prazo, né, que está tendo resultados agora, né. Agora, Rogério, sua visão, quer dizer, quando a gente olha do ponto de vista até, mais constitucional, organizacional, das relações aí, né, enfim, de como que funcionam a política, a economia, a estrutura, como você vê, assim, os desafios que a gente tem hoje da ANS em relação a toda o papel importante que a saúde suplementar tem dentro da saúde, e qual que é a sua visão de futuro em relação a isso? Quer dizer, como que a compliance, a organização, as relações são importantes nesse processo de transição futura aí da Agência Nacional de Suplementar. E não só isso, mas
também em relação a provimento da saúde para os brasileiros? Carlos, primeiro obrigado pelo convite, pela iniciativa. Nós vivemos um momento, na minha opinião, único, né. Nós temos um novo presidente da ANS, temos uma nova diretora Uhum. da ANS, nós temos um PL, o 7419, que fala sobre, a alteração do marco regulatório, e quando você fala de política e economia, nós trazemos todo esse debate político que é importantíssimo, e a Lenise trouxe uma inferência que me fez levar exatamente para esse PL, né. Quer dizer, como é que nós vamos olhar para o futuro em relação à saúde, não só suplementar, mas a saúde do nosso país, né. Um PL que discute, problemas de 2003. Nós estamos discutindo coisas de 2003 para resolver hoje, não me parece fazer nenhum sentido. Uhum. Então, realmente, quando você olha sobre a perspectiva política e quando você olha sobre a perspectiva econômica, que o grande problema da saúde, não de hoje, mas de sempre, é como é que eu financio, como é que eu financio a A saúde. gente sempre cai no dinheiro, né, na Exatamente. financiamento, No né. final do dia é isso. Aham. Então, como é que eu financio a saúde? Então é um momento ímpar para nós discutirmos como é que eu olho isso para o futuro, né. Hoje tecnologia, eu me lembro que 10 anos atrás você falar que uma conta, alguma coisa que custava R$ 10.000 era uma coisa inacreditável. Uhum. Hoje um comprimido custa R$ 1.000.000, Aham. né. E vem uma enormidade de tecnologias orais, tecnologias avançadas, e como é que nós vamos financiar isso, porque, isso fica cada vez mais caro e vai limitando cada vez mais as pessoas de entrarem nesse setor, no Hum. caso do setor de saúde suplementar e também no caso de você dar efetividade à saúde, dar qualidade na entrega da saúde. Então esse é um momento muito particular, na minha opinião. Claro que nós temos aí uma questão eleitoral, né, que sempre a saúde sempre chama atenção para a questão eleitoral, mas acaba também sendo um complicador para as discussões, como a Lenise colocou aqui, discussões, de sentar na mesa e pensar, no todo, né, no todo e não simplesmente em objetivo de A, objetivo de B, né. Então esse olhar para a saúde como uma questão prioritária, como uma questão um bem da vida, hoje é muito especial e muito propício, né. Uhum. Então até, achei muito interessante a apresentação do observatório, que ele fala do IDH, Uhum. entrega da saúde, né, ou seja, Ter um eh número palpável, ter alguma exatamente, né, meta que seja real, né. porque a gente sabe que a saúde é um reflexo, né, Uhum. do seu bem-estar e do ambiente em que você vive, né. Então achei muito interessante, esse olhar para a saúde. Nós temos um ambiente hoje político muito favorável, muito importante, né, de se discutir isso, e também, colocar na pauta além da de tudo que a Lenise apresentou aqui sobre questão do envelhecimento, as questões, as tecnologias, também a questão econômica, né, como é que nós vamos financiar esse futuro aqui, é fundamental. Você sabe que a gente discutiu muito essa questão de colocar uma meta, né, do IDH, e pensando a gente chamou de OCDE, porque ideal era pensar numa meta positiva estilo Noruega. O problema é que a Noruega tem a população que está na fila do trem hoje lá na estação central de São Paulo, aqui na rodoviária de Brasília, você tem a população da Noruega. Então é uma dinâmica, é um tamanho de país e de execução muito diferente. Agora o que me chamou a atenção um pouco é que independente aí dessas tendências políticas, a saúde tem uma prioridade, né, ela está no centro. Paulo, como você vê isso? Quer dizer, todos vocês que passaram por essa dinâmica, a saúde realmente tem um elemento de importância mesmo com todas as dificuldades que a gente vive e ela é valorizada no futuro? Carlos, é um prazer estar aqui falando com vocês, sempre bom estar aqui conversando com o Lenise, com o Rogério, e parabéns pela iniciativa, eu faço parte, tenho um Uhum. prazer de fazer parte do conselho Obrigado. consultivo lá da Abimed, e esse projeto, essa proposta, olhando para 2050, eu acho que é algo inovador e que nós precisamos. Eu acho que Lenise e Rogério trouxeram esses alguns pontos, ou vários pontos, que é isso que a gente está objetivando junto a esse debate, ou seja, a gente quer ouvir a todos os atores, porque obviamente a gente vinha de um modelo
na saúde suplementar, primeiro que é um setor que não era regulado, ou seja, antes da lei 9656, você tinha um setor que funcionava com quase 30 milhões de pessoas, em que não tinha qualquer tipo de regra, então bota um dificultador ainda mais quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada em 2000, e aí você tem toda uma dificuldade de você, primeiro, fazer concurso público, ter uma equipe de trabalho competente para ter que regular esse mercado. O mercado, como eu já falei, funcionava por autorregulação, e por judicialização, e cada um com suas características digo o seguinte, que os incentivos à época eram completamente distintos do que a gente está vivendo hoje. E foi dito aqui, na verdade, essas transformações, sejam econômicas, tecnológicas, o custo influencia, o que era no passado não era tanto um problema, hoje de fato é um problema, e a gente está falando de um setor que atende a 25% da população brasileira. Ou seja, você tem 53 milhões de pessoas que estão inseridas dentro do nosso setor de saúde suplementar. Nós temos um SUS que, muito embora tenha toda a sua dificuldade orçamentária, mas você entrega muita saúde para a população, mas acima de tudo não é a desejada, porque obviamente a gente sabe que tem é uma utopia você atender a 215 milhões de pessoas da forma adequada, da forma correta. E aí, nisso surgem alguns outros nichos de mercado que a gente já vinha discutindo dentro da agência, a própria questão relacionada ao cartão de desconto, que hoje você tem uma realidade de quase 40 a 60 milhões de pessoas sendo atendidos por esse serviço, essa prestação de serviço, que também tem que ser debruçado, seja ele pelo sistema público, seja ele pelo sistema privado, para que a gente possa entender, porque de fato essas pessoas não estão sendo enxergadas nem pelo sistema público, nem pelo sistema privado. Então, veja, a gente tem um desafio tremendo pela frente. Lenice colocou questões relacionadas ao envelhecimento da população, as incorporações de tecnologias. A gente vive num mundo em transição de fato, podendo enxergar inclusive a disrupção. Então é essa que é a grande questão, e a gente conseguir planejar para 2050, pegando um benchmark de outros países, de outras situações que já acontecem, a gente pegar um pouco o que há de bom nesses outros lugares para a gente aplicar aqui, eu acho que é um caminho interessante. E acima de tudo, Carlos, sentando na mesa, a agência ela regula um elo dessa cadeia, ela regula apenas os operadores de plano de saúde, mas você tem outros atores nesse ecossistema. Você tem a indústria farmacêutica, você tem os prestadores de serviço, você tem os usuários, obviamente a gente regula também, acompanha, mas veja como é que tem uma pluralidade de atores, que todos eles precisam sentar na mesa para que a gente possa convergir e dar o passo adiante, porque caso contrário, vai ficar naquela analogia de jogador de tênis, é cada um querendo ganhar o seu ponto e ninguém consegue convergir. Eu acho que ele tem que sair do jogador de tênis para jogar frescobol. Frescobol fica todo mundo querendo segurar aquela bola, até quanto mais tempo durar, melhor. Eu não sou jogador de tênis, mas eu sei que se não tiver o pegador da bolinha, inclusive, o jogo não vira, né, não vai para frente. Mas, Lenise, pensando assim de hoje para frente, qual que seria um ponto, se a gente tivesse que ser muito simplório, e aí a palavra é simplório porque, a saúde é um setor muito complexo, mas qual que seria uma observação de quem fosse pegar a gestão de algo na saúde, principalmente ligado à saúde suplementar? Qual é o elemento chave de olhar de hoje a 25 anos? O que que você imagina que seja relevante? Carlos, eu acho que tem um ponto que carece de muita atenção por todo mundo, que é a coordenação do cuidado. Quando a gente fala do financiamento, como o Rogério bem trouxe, ele está muito relacionado a isso. A gente tem uma desorganização na navegação desse paciente no setor de saúde suplementar. E isso impacta nos custos. Isso impacta em você trazer inclusive um descontentamento do próprio beneficiário, que ele se sente perdido nessa rede, né? E muitas vezes você acaba cronificando situações porque não teve essa coordenação, uma jornada adequada. Então, acho que esse é um ponto crucial que precisa ser colocado de maneira que não é difícil, ela precisa ter força de vontade e desejo de fazer. É a gestão da saúde. E isso vai impactar em melhor entrega, porque aí você não está focando em volumes de procedimento, e sim no resultado que é melhor para aquele beneficiário, para aquela pessoa, né? Ao mesmo tempo, você diminui a pressão de custos, porque se você traz saúde e não simplesmente cuida da doença, você diminui essa pressão de tratamento e você sim vai fazer uma entrega melhor para a sociedade. Hoje, quando a gente fala no setor de saúde suplementar, eu falei, gente, cadê o setor de saúde suplementar? A gente está parecendo que é o setor de doença suplementar, porque a gente foca na doença.
A doença, ela precisa ser tratada, mas eu preciso focar na saúde. E aí essa jornada, essa condução, esse trabalho que precisa ser feito pelas pessoas, pelas operadoras, pelos prestadores, ela é crucial. Sem isso, a gente vai ter dificuldade no futuro. Muito bom. É a questão mesmo de você gerenciar a sua própria saúde. Nós tivemos um painel em que um dos entrevistados disse que a gente vai gerenciar a saúde como se fosse a nossa rede social. Você vai começar a olhar ali, né? Mas no aspecto regulatório, a gente consegue caminhar para, eu chamaria até de uma interoperabilidade mais ampla, né? Eu talvez esteja usando um termo não perfeito, né? Mas a gente tem a regulação, às vezes, no Brasil vem muito atrás do que a gente precisa. Qual a sua visão, né, porque eu sei que você está muito mais especialista nessa questão da regulação, qual a sua visão em relação a isso? A gente já consegue acompanhar essa mudança do tratar a doença para tratar a saúde? Hoje, esse olhar do cuidado na doença também vem muito por conta da nossa terceirização, né. Aham, é. Quando a gente fala vamos falar em prevenção, prevenção depende de quem? Então depende da gente, Gente, mas nós escolhemos terceirizar o nosso cuidado para que outra pessoa, né, faça isso para nós. Como diz o outro assim: "Eu quero viver muito, mas eu quero viver muito agora", né. exatamente. E precisa chegar bem lá, né? Exatamente. Chegar bem lá. Chegar bem lá, isso só se faz com prevenção. É. Se nós não tivermos esse olhar para prevenção e esse olhar para o bem-estar, para o cuidado, em que pese agora a nova geração, né, diz que acabou aniversário embalado, agora aniversário é na academia, E é na equipe de corrida, né. saudade, né, do nosso tempo. O pessoal não bebe, né, não se diverte como antes, né? E agora, então, essa nova geração tem muito esse olhar do bem-estar, né, do cuidado. E isso, tem que ter, esse olhar. Mas você não tem na regulação, eh, a agência sim faz o seu papel, mas como ela é uma regulação econômica, então ela é uma indutora de qualidade, indutora de programas, não uma exigência de programas, né. Outro dia eu escrevia sobre isso, que na prevenção, a gente fala: "Na saúde suplementar não tem prevenção". Tudo que você precisa para prevenção tá coberto no rol. O que você não tem é um programa, uma coordenação, um incentivo, uma comunicação ativa. Então, quando você fala de regulação, me parece que passa por isso, né. Ou a agência incentivando os programas ainda mais, né, e as operadoras também fazendo investimento em comunicação ativa, em programas ativos e principalmente, viu, Carlos, a gente querer, né. Aham. Pois é. Porque nós também não queremos fazer isso, sabe. Não, você sabe que eu tenho conversado muito com o meu ChatGPT lá, analisado meu e eu depois desse podcast, eu comecei a melhorar o tratamento da minha saúde, de entender o que eu preciso fazer, porque isso independe de regra. Eu posso ter regra e não seguir, né. Mas, pensando um pouco como você vê as tecnologias, né, inteligência artificial, tudo mais, nesse mundo aí? Não sei se é exatamente a sua área, mas como você vê todo essa transformação que a gente tem e como que isso pode ser produtivo? Porque a gente fala isso com brilho nos olhos, né, mas será que vai ter essa possibilidade mesmo? Vai ser Mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que a tecnologia chegou para ficar. As pessoas têm que se adaptar a ela, têm que se adequar. Tá aqui, eu tô com um relógio, um Apple Watch, que você consegue ver o batimento, do seu coração, você consegue verificar se você está no nível de estresse elevado, você consegue ver a sua qualidade do seu sono. E a gente vai chegar, você fez a menção com relação à interoperabilidade. Entendeu? Esse é um caminho que a gente precisa, obviamente, avançar muito. Porque, veja, você tem uma lógica, você tem um sistema de saúde brasileiro que precisa ser o coordenador desse cuidado. A gente tem uma iniciativa já com esse propósito, que é o Registro Nacional de Dados em Saúde, e a agência já tem um decreto que obriga a agência a fazer essas informações para o sistema público, para ele poder ter acesso a todas essas informações. E aí, uma vez esse sistema já estiver todo ele adequado e funcionando, aí sim eu acho que a gente vai conseguir fazer aquilo que o Lenise já colocou, que o Rogério também mencionou, fazer uma gestão de qualidade, porque de fato, por incrível que pareça, muitas vezes as operadoras não têm conhecimento da qualidade de saúde do seu paciente. Você sempre tem uma lógica reativa, você é provocado para você tomar conhecimento
daquilo que ele está passando. Você não faz uma busca ativa do seu paciente, você não faz um cuidado, talvez, de tentar estimulá-lo e avisá-lo através do seu Apple Watch, por exemplo, ó, dia tal você tem que tomar seu medicamento, você já tomou seu medicamento para diabetes, porque senão isso vai dificultar mais sua vida. Então, eu acho que esse caminho da tecnologia veio para ficar, veio para ajudar, tem obviamente uma questão relacionada ao custo, mas eu acho que tudo isso com escala você consegue amplificar. E conversava essa semana com um amigo com relação à questão da internet. Ele tinha um carro e viajava muito pelo interior e obviamente você não tinha acesso ao telefone. Hoje você já tem uma máquina, você coloca aquela tecnologia lá, aquela internet lá e ele consegue falar com quem ele quiser, na hora que ele quiser. Estou dando um exemplo e é um custo mais acessível, não é um custo alto. Então, eu acho que veio para ficar, já é realidade dentro do setor saúde suplementar. Agora, obviamente, a interoperabilidade, eu acho que é uma situação que tem um custo elevado, mas a gente precisa concentrar os esforços para, obviamente, estar entregando cada vez mais, porque é assim que a gente vai conseguir melhor cuidar da saúde da população brasileira, é você tendo conhecimento. Se você não tem o dado, se você não tem a informação, você não pode planejar, nem você pode fazer com que aquela pessoa tome aquele medicamento ou faça aquele tratamento adequado. Muito legal, né? Dá uma percepção positiva falando com vocês aqui. Sua visão, assim, para a gente ir encerrando, um olhar do futuro, assim, quer dizer, qual que seria um grande ponto que você seguiria se tivesse que olhar uma coisa só? Falar, eu vou seguir esse caminho aqui, a gente tem que prestar atenção nisso, eu não diria você, mas eu digo todo o segmento. Quer dizer, o que que a gente tem que prestar atenção? E qual é o seu palpite? Nós estamos, a perspectiva é mais positiva para o futuro ou é uma perspectiva mais catastrófica? Olha só, eu de nascença sou uma pessoa otimista, porque eu acho que o otimista é o primeiro passo para você fazer, sabe? Se você não acredita que você pode construir alguma coisa, desiste. Mas se você acredita, vai que você consegue fazer. Você pode não fazer 100% do que você idealizou, da perspectiva de cenário futuro que você pensou. Mas se você alcançar 70% ou 80%, já é uma entrega muito importante que você está fazendo. Então, eu acho que sim, é um cenário que é desafiador, mas, de novo, é um cenário com muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem que focar em informação, em transparência, diálogo e participação coletiva conjunta, como esse papo que a gente está fazendo aqui, né? Então, é positiva a minha visão de futuro. Eu acho que é possível construir, mas a gente tem que se integrar mais. E um ponto que é importante para toda a sociedade: cuide da sua saúde. Se você não cuidar da sua saúde, a sua perspectiva de futuro, o seu cenário futuro não vai ser tão positivo. Então, a minha mensagem para a sociedade é: cuida da sua saúde hoje. Você tem que ter o seu plano de saúde, o seu back-off ali de cuidado, mas cuide hoje para que você viva melhor. É. Você me lembrou uma frase que eu ouvi de um amigo que diz o seguinte: é melhor ser otimista, porque como vai dar errado no final, você só sofre no final. Concorda comigo? Você não precisa Não, ficar não sofrendo. concordo não, porque não vai dar errado no final. Não vai dar errado no final. Sou dos otimistas, fica tranquilo. Mas é muito interessante porque a gente está falando de agência de saúde suplementar e a responsabilidade é do indivíduo. Não se tira isso dele, né? Rogério, como que você vê aí seu fio condutor? E você é um otimista também? Eu sou super otimista, eu acredito que todos esse desenvolvimento tecnológico com a IA e com todos os desenvolvimentos, nós vamos viver cada vez mais e cada vez melhor, né. Então assim, eu sou muito otimista em relação a isso. Tem o nosso parênteses aqui, como eu coloquei no começo, assim, nós precisamos entender como é que nós damos acesso a essa tecnologia para que não vire um clube de uns, Uhum. né. Então você conseguir levar isso para toda a sociedade, eu não sei se isso é otimismo ou utopia, É um otimismo exacerbado. mas a utopia também é importante para você É que ele está em cenário 2100, né? Sim, alguém vai ver, né? Acho que nós, por mais saudáveis que não vamos chegar lá, né? exatamente. Mas o ideal é isso, que isso não seja um clube de poucas pessoas e que a tecnologia e o acesso chegue a todos que necessitarem, né. Muito bom, muito bom, Paulo. Também, o caso eu sou otimista, eu costumo falar, sou um pernambucano e com raiz na Paraíba, e tem Ariano Suassuna, já me conhece, eu falo, sou um realista esperançoso.
Eu sou um realista esperançoso, eu acho que é um pouco isso. E Lenice falou uma palavra-chave, eu acho que é integração. Eu acho que a gente precisa estar cada vez mais, não só a saúde suplementar com todos os seus atores, mas integrar junto ao sistema público e a gente conseguir, dentro de um guarda-chuva, que é a competência da saúde, do sistema de saúde brasileiro, ou seja, do Ministério da Saúde, a gente colocar o paciente no centro dessa discussão e conseguir, obviamente, fazer uma entrega cada vez melhor. Tem o vice-presidente da República, ele costuma falar que lá atrás a grande revolução foi a questão da água canalizada, água potável, a insulina, e ele fala que é o seguinte, que hoje você já tem uma situação favorável do que era do passado, e que lá no futuro os homens vão morrer com seus 100, 110 anos e as mulheres não morrerão nunca mais. Então eu acho que é esse nível de otimismo que eu estou querendo. Próximas disso. É isso aí. Então, próximo. Olha, primeiro assim, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, a gente está no meio de um evento, sabe que não é fácil tirar alguns minutos para conversar, mas eu fico muito feliz porque primeiro é esse olhar de futuro que transcende só o problema diário, né, que a gente tem que resolver os detalhes diários, mas essa visão estratégica que o país tem, principalmente de levar as pessoas a conhecerem pessoas tão competentes e com tanta capacidade de articular uma coisa tão complexa como é a saúde, e dessa perspectiva positiva que a gente tem, né? Então, queria agradecer muito a vocês pela oportunidade. Já estão convidados para outros painéis, fiquem né? E agradecer a todo o pessoal aqui, o público que está nos assistindo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós chegamos. Obrigado, até a próxima.